Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Mais um momento especial aqui na Inloco. Hoje eu estou em Maringá, nosso convidado especial do episódio número 13 da Dr. Inloco, e essa é a primeira parte. Dr. Cláudio Fritzen, psiquiatra super relevante na área que nós vamos hoje debater com ele, Dr. Cláudio Fritzen. Muito bem-vindo a Inloco. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado, bastante contente. É muito legal porque explanar essa área que o senhor atua é algo que vai nos trazer muitas reflexões. Aquele olhar para dentro de si, aquela paradinha para ver se realmente eu estou observando o ritmo, tudo está acontecendo numa era assim de hiperconectividade, que é realmente o foco central da temática de hoje, a mente sobrecarregada, esses reflexos, confusões, porque muito se fala em estresse, depressão, ansiedade, TDAH, mas o que seria isso? Mas nós vamos falar com o doutor daqui a pouquinho, na segunda parte. Na primeira parte, doutor, nós queremos saber quem é o profissional Cláudio Fritzen. Bem, fazer uma apresentação, né, inicial, mas primeiro eu sou psiquiatra, eu fiz medicina numa faculdade pública, né, na UEM, depois fiz uma residência médica também na UEM, e fiz uma pós-graduação em psicoterapia cognitiva. E fiz a prova de tudo, então tenho tido especialista de tudo isso. Isso é interessante hoje falar disso, porque a questão de... É muito importante, ainda mais para o público não está acostumado, nós estamos numa época hoje onde você tem pessoas que fazem uma pós-graduação e quem fez residência. Isso está bastante importante, porque as pessoas não sabem a diferença. Então é bastante importante saber quem faz residência, quem faz pós-graduação hoje, né? Antes não era assim, mas hoje é importante. Claro. Pelo tempo, né? Aí também fiz uma pós-graduação em psiquiatria integrativa, isso faz não muito tempo. Isso foi para aumentar meu aporte terapêutico. Então, hoje eu faço muito isso. Eu já trabalhei eu já coordenei uma emergência psiquiátrica, já dei aula na faculdade de psiquiatria, né? De psiquiatria. Já fui até perito judicial, né? Na Justiça Federal. Mas tem várias coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo. Mas hoje eu me dedico basicamente à clínica e eu foquei nesses 4 grandes temas, né? Que é estresse, TDAH adulto, porque não, assim, as pessoas com TDAH adulto não têm diagnóstico, né? Depressão e ansiedade são as coisas bem do dia a dia. Então meu foco é muito forte nisso, mas tratando de uma forma um pouco diferente, né? Então eu faço um tratamento que eu sei um pouco fora do convencional, no sentido que eu uso todo o tratamento padrão da psiquiatria, mas eu adiciono a ele um outro tipo de tratamento. Um tratamento a gente olha muito a parte orgânica, no sentido suplementação, deficiências nutricionais, alterações hormonais, doenças que podem estar acometendo. Então existem várias coisas que podem estar influenciando a pessoa e então eu acabo pedindo muitos exames, né? Ou não, muitas pessoas falam que é muito, na verdade é o suficiente, né? E uma avaliação muito grande sobre esse tipo de assunto. E a gente acaba tratando com nutracêuticos, né? Então, existem suplementos que tenham evidência científica tão bom quanto remédio. Então, por exemplo, tem estudos gigantescos, a gente chama de multicêntricos, perdão, de estudos de meta-análise comparando um nutracêutico com um remédio e funciona igual, com muito menos efeitos adversos. Já existe isso. Está publicado, né? Bem publicado, mas não faz parte da prática médica, por várias questões, tá? Mas eu acabo usando esses artigos, eu estudo eles mesmo sozinho e acabo implementando no meu dia a dia, né? E hoje, uma boa parte dos pacientes, principalmente de estresse, ansiedade, até sintomas depressivos leves, moderados, não há necessidade de medicamento, né? O TDAH é uma ciência um pouco à parte, né? Tem uma suplementação específica para ele, que tem uma resposta de 41% até 50%, mas
as pessoas já querem mais, né? Então elas querem muito essas medicações mais estimulantes, e tal, né? Mas hoje o interessante é fazer um bom diagnóstico, fazer uma avaliação clínica muito bem feita. Então hoje a psiquiatria, pelo menos do meu ponto de vista, é uma união entre clínica médica, neurologia e endocrinologia. Sim. E no final das contas, a gente colocando toda essa ciência da psiquiatria no estudo da mente. Então o ser humano é muito mais complicado, né, mais vasto do que só a gente numa conversa simples. Nós temos que trabalhar a pessoa como um todo. Né? Eu gosto de brincar com os pacientes que a gente tem, além de nós temos que muitas vezes estão deprimidos, ansiosos, mas primeiro nós temos que cuidar da casa da alma. Né? Então, onde mora a nossa alma está ansiosa, mas primeiro vamos arrumar a casa. Primeiro você arruma o corpo, aí você vai ajustando a mente, tudo junto. Não dá para só fazer uma coisa ou outra. Geralmente no nosso trabalho, no meu dia a dia, que eu vejo, no meu dia a dia é uma coisa ou outra. Né? Ou um terapeuta faz de um jeito, ou outro colega médico só dá medicamento, enfim. Todas essas coisas a gente, como tem essa área de atuação, né, tem psicoterapia, então tem essa visão que a gente tem que ver sempre como um todo. E a psicoterapia, ela pelo menos a psiquiatria que eu entendo, é uma união muito grande entre psicologia e antropologia. Né? Nossa, que interessante. Muito grande nisso. Né? Então, evolucionismo, inclusive. Então, você tem que olhar tudo isso. Depois que você tem toda essa visão, aí que você vai conseguir cuidar de alguém. Então, não dá para você cuidar de alguém em pedacinhos. Sim. É por isso que, vou te dar um exemplo, né? Estava conversando até com um colega hoje, ele assim, eu estava mal, estava com burnout e tal. Eu acabei passando para ele um produto, né, que é um suplemento, Uhum. e ele em 3 semanas já melhorou. Até dispensou, inclusive, ele ia tomar uma injeção de testosterona, né, Uhum. que eu achei bacana, inclusive do ponto de vista de quem deu, né, para melhorar, mas ele já melhorou, até dispensou a injeção. Em três Olha, semanas, então probleminhas em casa, problemas de relacionamento, tudo melhorou. Por quê? Porque ele estava estressado, a parte orgânica dele estava ruim. A gente arrumou isso e ele deu uma melhorada. uhum. Então foi bem bacana, até na hora do almoço hoje. Então essa divisão é muito compensador. E essa forma de fazer, então, que eu estou fazendo agora, estou tentando passar para os colegas, a gente tem uma certa resistência dos colegas, né, que é natural. Sim, é uma Né? mudança, né? Mas as pessoas hoje já estão mudando. Eu já estou vendo alguns colegas aqui, já estão mudando o jeito, já estão sendo muito mais aceitando melhor. Né? Porque, como eu tenho esse meu jeito, assim, se a pessoa começa a falar alguma coisa, já manda um artigo científico. Aham. Então qualquer coisa que eu faça tem um artigo, Tem um embasamento. tem um embasamento. Então, isso é muito tranquilo. Né? Eu até atendi uma paciente hoje sobre enxaqueca, mostrei lá, passei 5 substâncias, 5 artigos. Uau. Então, foi bem bacana. Daí ela pensou, nossa, então tá bom. Então, quer dizer, quando eu passei, ela sabe exatamente. Vamos fazer a tua prescrição? Sei. Ela já sabia E que tá ela ia gostando? tomar. Uhum. Então, foi muito bacana. Então, esse tipo de conduta que é o que eu faço. E como tem artigo e funciona, né? Então, teve um caso até outro dia que uma paciente era bipolar, eu acabei passando uma suplementação para que ela estava deprimida, ela fez euforia, como se fosse um antidepressivo comum. Eu, puxa vida, tive que segurar, tratar como se fosse um remédio comum, quer dizer, ele até faz até euforia. Uhum. E era só suplemento. Olha. Então, tem um efeito antidepressivo muito potente. Então, as coisas funcionam. Só que não faz parte do rol. Como existe uma série de interesses, né, sobre esse assunto, como em relação à prescrição, principalmente, e, principalmente em relação à ciência, né, porque hoje a ciência ela é até meio dogmática. Né? Uhum. Depende do que está acontecendo na época, vai para um lado, vai para o outro. Mas, se você estudar bonitinho, tem muitas coisas. Só para a depressão, por exemplo, nós temos 4 suplementos que são tão eficazes quanto outros remédios normais. Eu gosto de usar o termo nutracêutico, eu acho mais adequado, porque cêutico é remédio, nutriente, né? Ah, que legal. O termo é nutracêutico, o termo os americanos usam mais, os europeus. No Brasil não se usa muito. Então são suplementos que têm essa eficácia. Então eu tento a fazer isso primeiro e vai melhorando. Depois você acerta toda a parte bioquímica, metabólica do paciente, hormonal, ele vai melhorando, o que sobra, medica. Aí você usa medicação comum. E existem doenças, existem problemas que você tem que usar remédio. Aí não tem nutrientes para isso. Tudo bem, vou aumentar o remédio. Né?
Mas o que eu não gosto, eu gosto de comentar muito. Nós temos um antidepressivo ativador, chama-se bupropiona, muito popular, né? E daí o cara tá lá todo para baixo, cansado, não, vai, bupropiona. Geralmente os colegas dão. Não faz um exame. Você vai lá, tá com a B12 super baixa, com a testosterona no homem tá lá embaixo, tá todo desnutrido, vai dar um bupropiona. É melhor? Melhor. Um pouco, mas não tá bem. Temporário, né? É temporário. A pessoa tá com febre, com dor de garganta, lá tá com amidalite, né? Tonsilite, que é o corretinho, né? Aí ao invés de você dar o antibiótico para a garganta, você dá só a dipirona para a febre. Abaixa a febre, mas ele continua doente, de certa forma. Você não trata a base. E essa lógica que eu estou tentando passar para todo mundo, os pacientes gostam bastante, que eu acho muito lógico, né? Primeiro você trata a base, e aí o que sobra, se medica. Sem problema, não tem nada contra medicamento. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto é a psicofarmacologia. Sempre me identifiquei, sempre gostei, sempre estudei pra caramba isso. Vias metabólicas, vias neurológicas, é o que eu gosto de fazer, né? Mas isso veio depois e isso me ajudou muito. Então hoje eu complemento. Eu uso os conceitos, inclusive de psicofarmacologia, principalmente essas mais avançadas, para elaborar os nutracêuticos, as combinações. Mas cada pessoa que vem aqui ela é diferente da outra. Sim. Então, se vier 5 pessoas, elas vão tomar 5 combinações, vou colocar de nutracêuticos diferentes. Raramente você tem uma fórmula idêntica para cada um, porque cada um tem uma composição, né? Até para dar nutracêutico, você tem que saber exatamente a via neurológica que está atuando, aonde ele usa, quais são os sintomas, baseado no sintoma, qual via neurológica você entende, e aí você vai prescrever, tanto o nutracêutico quanto o remédio, quanto os dois, se for o caso, né? Então, essa é uma forma diferente. É um olhar realmente mais Quando eu profundo. dei aula, eu já comecei a falar um pouco mais sobre esse assunto dos alunos, tal, já tinha um pouco mais. Eles já sabiam que tinha que pedir remédio, pedir exames, eles já começaram a sair de lá, já tentei colocar um pouquinho e plantar, né? E uma das coisas mais importantes que tem, eu acho que hoje, é uma coisa sobre relação, não só a mim, né, como a psiquiatria, é retirar o preconceito, né? Porque até hoje, né, ainda a pessoa assim, não vou no psiquiatra porque é médico de louco, né? Eu falei assim, não, alguém tem que cuidar deles, tadinhos. Alguém tem que cuidar deles. Mas hoje a gente trata de coisas basicamente do dia a dia. Quando eu fiz medicina, na UEM, na minha época, eram só 20 alunos por ano, né? E só teve um psiquiatra que saiu da turma. No caso é eu. Eu no anterior com um e no próximo um. Então, de 21, né? Hoje depende da faculdade, pelo interesse e pela melhora em relação à informação e tudo. Quase a metade da turma, algumas vezes, já querem fazer psiquiatria. Olha. Então mudou, assim, saiu do... saiu problemática, né, que gera em torno do mundo, né, doutor? Pega muito isso, só que o que eu vejo? Esse seu olhar diferenciado, essa busca pela investigação do que realmente está acontecendo com aquele teu paciente, a dosagem certa do que ele vai precisar. Isso é diferenciado. Isso é algo que até o doutor colocou assim, é óbvio, né? É lógico. Aliás, é lógico para você. Às vezes não vai ser lógico para outro profissional, mas isso é muito importante ser ressaltado e esse destaque nesse teu olhar diferenciado. Quando começou esse teu gosto, então? Né? Isso começou vários anos atrás, quando eu comecei a perceber que quando eu começava a tratar, porque o tratamento da psiquiatria, eu vou colocar a depressão como grande, né? Então, na psiquiatria, quando você começa a estudar, tem uns grandes estudos, eles não é tão bom assim. Então, quando você tem uma pessoa que está deprimida, você medica, ele tem só 50% de chance de melhorar. Sim. Então, jogar uma moeda para cima. No segundo ensaio terapêutico, vai melhorar, né? Mas se você for olhar exatamente todas, um estudo chama-se STAR-D, que foi feito pelos americanos em 2008, sabendo uma sequência de tratamento, é muito pequena. Cada vez que você testa, no primeiro tratamento, só 30% realmente melhora 90% dos sintomas. Daí você tenta de novo, sobe para 50%, daí você vai subir. Cada vez que você vai testando, vai diminuindo a resposta. No final de tudo, depois de 8
praticamente 8 meses de tratamento, 70% dos pacientes melhoraram, mas 30% não. Tomando tudo que tem que tomar bonitinho no tratamento medicamentoso. Então, a resposta medicamentosa não é tão boa, por mais que a pessoa seja boa. Claro, se você é um profissional que estuda bastante uma coisa que as pessoas não gostam, né, que eu falo que é uma das coisas mais que diferencia muito o psiquiatra das outras especialidades, é um estudo que chama-se psicopatologia, uma doença que é um ramo da medicina bastante complexo. Você tem que conhecer sintomas, sinais. Por exemplo, uma pessoa tem uma alteração de comportamento X, né? E aí você já sabe, não, onde que tem esse tipo de alteração? Puxa vida, aparece na problema A, B, C e D. Só que essa alteração de comportamento a pessoa nem falou, a pessoa só eu que te observou. E para você aprender essa observação, é treino. Por isso que eu falo da resiliência médica, né? Então, a diferença de um médico residente que estuda 60 horas por semana por 3 anos é diferente de uma pessoa que fez uma pós-graduação uma vez por semana por 18 semanas, 18 meses, né? Então, esse acompanhamento demora muito para você aprender e estudar essa psicopatologia. Através da psicopatologia, você consegue entender a psicofarmacologia através das vias neurológicas. E aí que você vai conseguir dar o tal do remédio. Quando você conhece tudo isso aqui, o mecanismo de cada um, a probabilidade de acertar é muito mais alta. Então você acaba ficando até, a gente brinca, a gente acaba ficando até um pouco mal acostumado, você acaba tendo um resultado maior. Mesmo assim, não chegava lá. E aí eu fui estudando sozinho, estudando. Quando você começa a estudar, você fala, puxa vida, aqui tem outras coisas. E também observação. Por exemplo, uma coisa que eu brinco que o médico tem um monte de defeito, menos bobo, né? A gente tem um monte de defeito, menos burro, né? Então, aconteceu, tem um caso, uma vez, um professor de uma faculdade me procurou, e eu lembro muito bem, ele estava tomando um medicamento lá e daqui achava muito de ansiedade e cansaço. Tá, daí eu fiz a tal da bupropiona, melhorou, aí ficava meio assim. Aí ele foi no urologista, a testosterona dele estava baixa, o urologista deu uma injeção, o cara ficou bom. Falei, pô, quem que tá certo? Eu ou o urologista? Né? Então você tem que aprender. Aí aconteceu outro caso também, o paciente estava, de certas formas, foi lá foi até na época que eu era residente ainda, testando, fazendo, medicando da forma tradicional. E aí quando for esse mesmo paciente foi no médico do posto, o médico deu uma injeção de B12, o cara botou outra. Você tem que aprender. Então você vai aprendendo, foi parei. Então nós temos outras coisas que a gente não está vendo, que não está escrito no livro de psiquiatria padrão. Não tá. Até porque a sociedade evolui também. Isso, aí assim, fui incorporando, fui estudando sozinho, fui descobrindo esse mundo praticamente sozinho. Eu só fiz uma pós-graduação faz pouco tempo. Né? Então essa pós-graduação foi mais para dar mais um arcabouço teórico com outras pessoas, para ficar só eu estudando sozinho. Ou até para verificar, será que é? Será que tá, né? Então daí eu acabei, não, foi bacana, essa visão é isso mesmo, né? E aprendi várias outras coisas, e fui aprimorando até chegar do jeito que eu estou fazendo hoje. Mas é por isso que quando eu vejo uma pessoa, eu tento ver todo esse lado. Até para fazer coisas diferentes. Muitas vezes, até para fazer o contrário, né? Você chega o paciente tomando um monte de remédio e você vê que simplesmente a depressão dele não é normal. Não é depressão endógena, a gente brinca. Brinca não, é uma forma de... Existe uma forma de classificar, antiga, mas eu acho prática. Endógena é a depressão genética, que é a depressão que a gente trata. Genética, fisiológica, bonitinho. E a depressão reativa. Ou seja, uma depressão que ela veio de um problema, de alguém. Aí, de um outro paciente aí, estava tomando um monte de remédio, mas era depressão reativa, total. Qual o tratamento dele? Tirar remédio, terapia. Não há remédio nessa fase da técnica, mas eu estou resistente. Você não está resistente, porque isso não vai melhorar. Sim. Teu problema, muitas vezes a gente fala, teu problema é no casamento, teu problema é onde você mora, o problema é no seu trabalho, que você não consegue se adaptar. Você entrou lá, estava bem, foi para lá, ficou ruim, né? E aí você não tem genética, principalmente de depressão, que aí você tem que procurar, então você é reativo, tem que tirar remédio, ao contrário, né? Então esse tipo de coisa que a gente fica fazendo o tempo todo. Porque o que a gente percebe na tua fala, doutor, é que é uma busca incansável, realmente, de saber
identificar a pessoa, o problema dela e a eventual ou a certeza da solução que pode ser dada, né? Por um tratamento, por uma medicação ou por algumas formas paralelas, multidisciplinares que Sim, também possam existir. exatamente. Porque a medicina não consegue, não é dona de tudo, né? Uhum. Mas ela assim, ela tem um respaldo científico muito forte. Então, o médico ele tem essa responsabilidade. Sim. Uma das coisas mais legais que eu acho de medicina é isso. Você tem a teoria, né? Tem os estudos Uhum. e você consegue aplicar na prática para as pessoas. Você consegue ver resultados práticos Isso, da ciência. Muita gente exato. você faz lá, tem um monte de coisa de ciência legal, mas você não consegue aplicar, né? Não, medicina tem essa coisa legal. Você consegue pegar estudos e aplicar na prática. E as pessoas melhoram de verdade na prática. Então, é uma das coisas mais legais que eu acho na medicina, né? Eu que gosto dessas coisas, de estudar, de artigos, essas coisas, é muito gostoso. Porque estuda é ver, né? Daí você vê a pessoa com aquele sintoma, tem um trabalho científico que dá respaldo, foi bonitinho, testa e funciona. E Na muito realidade, nem legal. teste, né? Porque você já está usando um trabalho que já foi testado, né? Você Sim, aplica mas a também vai ciência. criando Sim, outros testes, sim. outras Raciocínios, experiências. experiências. Isso é muito legal. E estar, né, com o Dr. Cláudio hoje aqui, essa é a primeira parte, você está conhecendo um pouco desse nosso convidado de hoje tão especial. E você já consegue imaginar que nós vamos ter nas próximas duas partes desse episódio, quando nós tratarmos dessa linha de trabalho dele tão significativa, diferenciada e com um propósito específico. Não deixe de acompanhar a parte número 2 e a parte número 3. Até mais, pessoal!